Antes de começar a nossa conversa, já viu nosso primeiro episódio sobre serial killers? Não viu? É por isso que você é uma presa fácil para eles, cuidado, hein? Corre lá, é o meu episódio preferido sobre o assunto. O link está aqui no card e na descrição também. Se já viu? Então vem comigo, porque esse episódio vai ser interessante. As fontes para o episódio de hoje é o sensacional site Psychology Today, de Scott Boone. Ele tem um PhD em criminologia, ou seja, é alguém que nos fornece uma visão teórica do assunto. No site, pesquisem por Serial Homicide for Power and Control, que vai entrar no artigo usado nesse episódio. Temos também o site Crime Museum, ou Museu do Crime, que foi inaugurado em Washington em 2008, para fins educacionais. Lá fala sobre a aplicação da lei, história do crime e ciência forense. Vale muito a pena dar uma conferida nesses dois sites. Os links estarão aqui na descrição do vídeo, tudo bem? Os livros utilizados foram Mindhunter, Anatomia da Violência, Serial Killer, Anatomia do Mal, que já é um livro muito usado aqui no canal, e O Segredo dos Corpos, do Dr. Vicente de Maio. Quando analisamos as escolas filosóficas antigas, principalmente as gregas, que refletiram e questionaram sobre o conceito de felicidade e realização humanas, vemos a escola hedonista, que parte do pressuposto de que a determinação ou a busca do ser humano por tudo que envolve prazer é o bem supremo da existência. Talvez seja por isso que hedonista é quase um palavrão. Hedonista é toda pessoa que só vive em busca de prazer e nada mais. Então, já sabe, se você é aquela pessoa que só busca diversão e prazer, você é um hedonista. Há pessoas que buscam prazer em jogos, outras em viagens, outras em matar e sodomizar suas vítimas, submetendo-as por meio da dominação sádica. Devemos entender que o prazer sádico sentido por alguns assassinos em série não se resume apenas em infligir dor às vítimas, mas com o poder, com o desejo perpétuo de dominar e subjugar ao mais humilhante estado de depravação e consternação das suas presas. As causas do comportamento patológico e dominante podem ser psicologicamente rastreáveis, segundo apontam alguns especialistas. No livro Anatomia do Mal, o autor afirma que, abre aspas, a maioria dos assassinos em série foram submetidos a formas absurdas e extremas de abuso infantil. Fecha aspas. Por isso devemos amar e dar flores para eles. Brincadeira. Essa análise faz todo sentido. Se você já viu nosso segundo episódio sobre Carl Penzahn, sabe que um dos fatores determinantes para o desenvolvimento do comportamento sádico e criminal de Penzahn foram os intensos abusos submetidos ao longo da infância e da adolescência. Outras características envolvem o complexo sentimento de impotência perpétua e de humilhação que eles sentiram na infância ou na adolescência. O resultado desses fatores é a raiva e o ódio incontrolável e a necessidade perversa de imputar os mesmos sofrimentos em todos aqueles que ousaram cruzar seu caminho. A forma mais pragmática que alguns assassinos em série encontram de sanar esse conflito interno é ter o total controle e domínio sobre suas vítimas. Outro elemento psicológico elementar é o complexo de superioridade. O complexo de superioridade refere-se ao mecanismo subconsciente de compensação neurótica, desenvolvido por um indivíduo como resultado de sentimentos de inferioridade. Os sentimentos de inferioridade desse complexo específico são frequentemente despertados por rejeição social. Porém, devemos ser francos. Nem todos os indivíduos que sofreram alguma forma de rejeição se tornaram assassinos em série. Porém, a maioria dos assassinos em série dominadores sofreram alguma forma de humilhação, abuso psicológico e, consequentemente, rejeição social. Aqueles que manifestam o complexo de inferioridade geralmente projetam seus sentimentos de inferioridade nos outros, que percebem como seus inferiores, possivelmente pelas mesmas razões pelas quais podem ter sido colocados em ostracismo, isto é, encarando os outros como feios ou estúpidos e inferiores. Acusações de arrogância e insolência são frequentemente feitas por outrem quando se refere ao indivíduo que manifesta o complexo de superioridade. Afastamento social, divagações e isolamento podem também estar associados ao complexo de superioridade, como forma de fugir ao medo ou à falha relacionados ao sentimento de inadequação face ao mundo real. Cuidado! Agora você sabe que esses sentimentos dentro de você é por causa dessas rejeições. Talvez o tipo mais comum de assassino em série seja o assassino dominador. Exemplos clássicos desse tipo incluem Gary Hydray, John Wayne Gacy e Dennis Rader. A principal motivação desses assassinos em série era controlar e dominar suas vítimas. Eles gostam do processo de assassinato, ou seja, eles gostam de perseguir, capturar e torturar suas presas. Acham-no sexualmente excitante, mas o ato de assassínio é normalmente a expressão mais satisfatória e final de seu poder e controle sobre suas vítimas.
são pacientes e matam suas vítimas lentamente, a fim de prolongar o seu próprio prazer sádico. Tal comportamento é fortalecedor porque o assassino pode decidir quando, como e em que circunstâncias as suas vítimas morrerão. Dennis Rader, o famoso BTK, é um exemplo importante desse tipo de assassino em série. Numa mente perversa como a de BTK, a tortura prolongada e a morte podem se tornar o único meio de saciar a sua insaciável sede de controle e poder. A história de BTK é incrível. Ele assassinou pelo menos 10 pessoas no Kansas, durante um período de 20 anos antes de sua captura em 2005. Declarou-se culpado e recebeu 10 sentenças de prisão perpétua consecutivas. Antes de sua prisão, Rader foi casado durante 34 anos e teve 2 filhos. Um líder escolteiro, empregado como funcionário do governo local, e era presidente de sua congregação evangélica. Quem diria? Os assassinos em série dominadores são frequentemente psicopatas meticulosos e enquadram-se na categoria de predadores organizados do FBI, porque são, primeiro, calculistas, imperturbáveis e pacientes. Esses assassinos em série são frequentemente encantadores, carismáticos e muito inteligentes. Muitos assassinos dominadores agridem sexualmente as suas vítimas, mas, ao contrário dos assassinos hedonistas da luxúria, para eles, a violação não é uma motivação meramente pela luxúria. Em vez disso, a violação é outro meio de dominar e controlar as suas vítimas. Os assassinos dominadores não perdem necessariamente interesse pelas suas vítimas depois de mortas, como fazem os assassinos da emoção, como no caso o assassino do Zodíaco. Por vezes, um assassino dominador volta a ter relações sexuais com um cadáver em decomposição de uma vítima muito depois do ocorrido ou do assassinato, a fim de perpetuar o seu domínio e controle sobre o falecido e poder reviver seus momentos fofinhos e coloridos com os cadáveres. Bem romântico, não é mesmo? Imagine você passar num parque próximo da sua casa e ver um homem de costas sentado com uma mulher à luz de velas. Quando você olha bem, é uma senhora sem rosto. Muitos assassinos em série, dominadores, também guardam lembranças ou troféus dos seus crimes, que servem para sustentar e reabastecer as suas fantasias violentas sexuais. Quando perguntaram a Ted Bundy por que é que ele tirou as fotos Polaroid de suas vítimas, ele disse: "Bem, quando se trabalha arduamente para fazer algo certo, não se quer perder, não se quer esquecer essas lembranças, não é mesmo?" O antigo profiler do FBI John Douglas, autor do livro Mindhunter, disse que guardar momentos de uma vítima, como uma mecha de cabelos, joia, cartão de identificação ou um recorte de jornal do crime, ajuda a prolongar e até alimentar a fantasia secreta do assassino em série. Entre os seus homicídios, enquanto visam futuras vítimas, os assassinos em série tiram frequentemente seus troféus para ajustar ou para reviver os homicídios passados através dessa fantasia mórbida. Gostaria de te fazer uma pergunta muito simples. Sabe aquele presente que você ganhou de aniversário? Aquele anel ou aquele relógio? Talvez ele não seja de uma loja, hein? Tome cuidado. Algo muito curioso é que alguns assassinos em séries, como Ted Bundy e Gary Ridley, deram seus troféus, tais como peças de joalheria a um membro da família ou um parceiro íntimo. O destinatário pode ser a esposa ou uma namorada que causou dor ao assassino no momento em que o troféu foi adquirido. Como um gato que apanha um rato e dá o item especial ao seu dono, um assassino em série pode levar um troféu para casa, deixar exposto, guardar e sempre que possível reviver as boas lembranças. Depois disso, passei a ficar paranoico e tenho certeza que a partir de hoje todo presente que você ganhar você vai pensar nisso. Em sua forma mais extrema, a necessidade de controle envolve transformar o outro ser humano em um boneco que seja inteiramente seu. Perceba que a natureza disfuncional desse tipo de comportamento se manifesta da incapacidade do sujeito de desenvolver laços de interação social normal. Ele busca em corpos sem vida gratificações psicológicas devido à ausência de resistência do corpo. O mais curioso é que podemos saber dessa verdade por eles mesmos. Por exemplo, Edmund Kemper, o famoso assassino de colegiais, afirmou aos policiais que se ele matasse suas vítimas, ele não seria rejeitado mais, dominaria elas como quisesse. Ed Gein, que falamos no episódio anterior, ao ser entrevistado por psiquiatras, afirmou: "Preste bem atenção na forma como ele viu os corpos. Abre aspas, eram como bonecas", afirmava ele, fecha aspas, descrevendo a satisfação sádica de poder manipulá-las e sodomizá-las. Macabro, simplesmente perturbador. Por último, é o caso de Jeffrey Dahmer. Dahmer sonhava em ter alguém que pudesse ter um relacionamento controlador,
alguém que ele pudesse amar incondicionalmente sem a pessoa poder abrir a boca, sem a pessoa poder falar nada. Então ele teve o conhecimento da morte de um jovem. Ele foi até o cemitério com uma pá e um carrinho na mão, algo normal, algo que todos nós faríamos aí, para levar o cadáver para casa. Porém ele não conseguiu, devido à terra estar muito congelada. Conseguiu entender a natureza psicopática dessa fantasia? Estamos acostumados a pensar em pessoas normais. Normal dentro das normas morais de convivência social que são impostas a nós pela sociedade e pela cultura. Mas os serial killers, eles existem, eles são reais, possuem desejos depravados e inescrupulosos. Inclusive agora tem um serial killer te observando, já prestou atenção? Brincadeiras à parte, Dahmer, a fim de satisfazer suas fantasias dominadoras, arrumou um manequim, mas não surtiu o devido efeito. Sendo assim, surgiu um plano diabólico e doentio, de transformar uma vítima em zumbi sexual. Preste muita atenção no plano de Dahmer. Ele atraiu um rapaz para seu apartamento, golpeou ele, abriu sua cabeça com uma furadeira, isso mesmo, com uma furadeira, e aplicou uma pequena dose de ácido muriático. Porém, como é óbvio, o plano não deu certo e o jovem veio a óbito. Compreender a mente humana é uma tarefa demasiada árdua e complexa. Mas queria que vocês pensassem na seguinte ideia: o ser humano realmente é aquilo que aprendemos na escola, nos cursos universitários? Ou melhor, será o ser humano bom por natureza ou essencialmente mau? Gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários. Espero que tenha gostado desse episódio. Se gostou, dê aquele like bem killer. Ajude o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo nos grupos de sua igreja, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. E lembre-se, a resposta que procuramos, ou seja, a inferência de um dado argumento a um questionamento qualquer, sempre dependerá do tipo de filosofia ou ideologia envolvida no método da questão. Abraços!